de uma igreja, de um povo que não só ia morar no céu, mas tinha a preocupação de cumprir a mais mera, a mais humilde e a mais, como que eu vou usar a palavra? A mais eficaz ordem de Jesus. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e quando esse dia chegar, vós sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos, observando e entendendo a ordem que Jesus tinha dado a eles, eles ficaram em Jerusalém. Só que eles não só permaneceram em Jerusalém por causa de uma ordem. Havia no coração dos discípulos um medo. Medo de quê, irmão Jefferson? Medo porque o seu mestre tinha sido crucificado. O seu mestre tinha sido açoitado pelas pessoas que não morreram, pessoas que ali ficaram, pessoas que olharam para Jesus e disseram: é só mais um profeta que tem se levantado. Nós temos que matar ele, nós temos que crucificar ele. Somente depois que ele estava na cruz, o centurião disse: verdadeiramente esse aí é o Filho de Deus. Só que os discípulos estavam com medo. Então eles permaneceram em Jerusalém, na casa dos discípulos, porque os discípulos, o Pedro, principalmente o pastor da igreja, ele estava dentro do seu coração dizendo: se nós sairmos dessa porta para fora, o que vai acontecer conosco? Se nós sairmos dessas quatro paredes, qual será o fim que a igreja vai ter? Porque havia uma preocupação: se matasse Pedro, Tiago e João, que eram os três pilares da igreja primitiva, o que iria acontecer com os outros discípulos? Se acabassem com esses homens, não teria mais uma continuidade na igreja. Isso o inimigo pensava. Só que Gamaliel, o sábio Gamaliel disse: olha, não se levanta contra essa seita, porque se for apenas uma seita, ela vai passar como o vento passa, ela vai passar como a saúde passa. Mas se essa seita, ou se esse povo está se levantando para adorar o único Deus, não se levanta contra eles não, porque aí vocês vão se dar lutando contra o Senhor dos exércitos. Irmão, e a primeira palavra que eu tenho é essa: Satanás aí fora, ele cansa de se levantar contra a igreja. Ele levanta político, ele levanta ateu, ele levanta incrédulo para dizer, para blasfemar contra a igreja. Mas a igreja do Senhor permanece adorando, permanece acreditando, permanece crescendo. E ainda que as portas do inferno se levantem, não prevalecerá contra a igreja de Deus. Aleluia, oh glória. Então havia uma preocupação dos discípulos: se nós sairmos dessas portas, o que será que nos acontece? Só que sempre tem que ter um corajoso no meio da igreja, irmão. Eu digo e costumo dizer, e os mais velhos que estão aqui, se eu estiver errado vai me repreender: o Senhor não conta com crente covarde. O Senhor não tem compromisso com crente covarde. Não é preciso o pastor sair da sua casa para falar do evangelho para o seu vizinho, não. Deus quer usar é você. Não é preciso a irmã do ciclo de oração sair da casa dela e orar pelaquela irmã que está passando pela mesma situação que você está passando. Precisa não, irmão. Deus quer levantar você. Para de ser frouxo. Toma a autoridade que Deus te deu. Fala de Jesus, prega mesmo. Jesus quer usar é você. Porque se for só para usar pastor, na igreja só precisava ter um pastor. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos deu poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e mal nenhum nos fará, diz o Senhor Jesus. Aleluia. Só que Pedro, ele tinha um entendimento. Qual que era? Eu vou dizer aqui, irmão, não se escandalize com o que eu vou dizer. Deus, ele não chamou ninguém para ser presbítero, pastor ou vice-versa, sem antes ter um relacionamento com ele.
Pedro achava que porque Jesus tinha chamado ele e falou: pronto, estou pronto, você é pastor de igreja. Jesus falou: não, Pedro, primeiro você vai aprender, primeiro você vai sentar para ouvir, primeiro você vai ver da forma que eu faço, primeiro você vai entender da minha humildade, primeiro você vai ouvir a minha palavra, para quando você se levantar. Era Jesus dizendo: Pedro, primeiro eu te quero na minha intimidade, primeiro eu quero você no Getsemane, aprendendo o que é sofrer, aprendendo o que é chorar. Por que, Jesus? Porque amanhã você vai se levantar para consolar alguém. Ei, sabe o que a igreja está precisando? Voltar para o Getsemane da intimidade, para aprender com Jesus, para depois fazer milagre. Aleluia! Eita, glória a Deus! Irmão, Jesus chama os discípulos: mas vem cá, vamos aprender um pouco. Como? Aprender que jeito? Getsemane é para crente aprender, irmão. Getsemane é para crente ouvir Jesus falar. Getsemane é para o crente entender o que é a humanidade de Jesus. Me perdoe pelo que eu vou dizer, mas eu tenho que ser fiel àquilo que Jesus colocou no meu coração. Você sabe o que a igreja está precisando nesses últimos dias? Ser mais humano, observar mais a dor do próximo, olhar o irmão que às vezes tu está do lado, sofrendo por depressão e pensando em suicídio, e a gente não tem um abraço, uma mão estendida e uma palavra amiga. A igreja está precisando aprender da humanidade de Jesus Cristo, porque Jesus, irmão, se tinha uma coisa que ele era humano, ele se compadecia, ele analisava quem estava sofrendo. E aquelas pessoas que estavam chorando, ele dizia: traz ela até aqui. Está enferma, traz ela. Está endemoniado, traz ele. Está padecendo necessidade, vem cá, porque eu ainda tenho pão e peixe, porque eu ainda tenho um milagre para operar. Observa, a igreja, a dor do teu próximo, e o nome de Jesus vai ser glorificado no meio dela. Oh, aleluia! Porque no capítulo 1 de Atos, Lucas vai escrever que Jesus fazia, mas da mesma forma que ele fazia, ele ensinava. Ele dizia: eu curo, mas eu ensino a minha igreja a estender a mão. Eu abro o céu, mas eu ensino a minha igreja a olhar para o próximo e dizer: desiste não, crente, vamos para a igreja. Está difícil, não para não. Se você parar agora, o que vai ser da sua casa? Mas hoje em dia vice-versa. Se a gente sabe que tem alguém querendo parar, nós somos o primeiro a dizer: desiste, infeliz. E Lucas dizia: o Jesus em si, ele fazia, mas como ele fazia, ele ensinava. Irmão, pelo amor de Deus, esses dias para trás, eu estou dizendo aquilo que eu vivo. Jesus falou comigo e falou: meu filho, dentro do teu coração, por muitas das vezes, há um espírito de competição. E o Senhor disse na minha palavra: você sabe por que ninguém quer ensinar ninguém? Para não perder o lugar que tem. Eu não posso ensinar o jovem a ser líder de jovem, porque amanhã eu deixo de ser líder de jovem. Eu não posso ensinar o cooperador a ser obreiro, porque amanhã ou depois ele sobe na cadeira e eu desço. E Jesus, ele fazia e ensinava, dizendo: eu não estou preocupado com o que vocês vão fazer depois, ou o que vocês vão ser depois. Eu quero que vocês ensinem aquilo que eu estou vos ensinando. E Lucas estava dizendo: Jesus fazia milagre, mas ele ensinava como é que era, que acontecia, Paulinho. E a igreja em Atos 1 era a igreja que, por mais que ela aprendeu e ouviu os milagres de Jesus, era uma igreja que dizia: eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui eu morro. Eles ficavam nos cenáculos orando. Só que Deus, ele sempre vai levantar um doido da cabeça. E esse doido da cabeça, ele vai se colocar de pé no meio da congregação e vai lembrar a igreja que a igreja é cheia de promessa, e que não é para a igreja ficar parada, mas continuar adorando o Senhor dos exércitos. Pedro se levanta e diz assim: olha, era mister que isso acontecesse. Judas
traiu Jesus, e aí você conhece a história. Só que depois que Pedro levanta, ele diz: nós recebemos uma ordem. Para quê? Estar no culto. Irmão, vir ao culto é diferente de estar no culto. Vir no culto é diferente de estar no culto. Não precisa ninguém pedir para você adorar a Deus. A igreja não é robô. A igreja adora ao Senhor por livre e espontânea vontade. Se você sai da sua casa e vem para a igreja para levantar a mão, é você dizendo para Satanás: eu sou grato a Deus porque eu tenho mais uma oportunidade de estar aqui. Aqui não é lugar de quem não quer estar, irmão. Aqui é lugar de quem reconhece que precisa estar aqui para adorar o Senhor, para bendizer o nome de Jesus. E só quem veio adorar Jesus dá um glória a Ele. A igreja não é robotizada. A igreja adora por livre, espontânea vontade. Porque esses dias para trás eu aprendi algo. Deus não precisa da minha adoração. Deus não precisa do meu louvor. Porque o lugar que mais Ele ouve adoração, e adoração sincera, é no céu. Porque lá tem anjos que cantam santo, santo, santo. E quem lê a Bíblia sabe disso. Mas quando nós passamos pelas portas, aí o salmista Davi dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele estava olhando para ele dizendo: eu traí, eu caí com Betseba, eu matei Urias, mas hoje tem culto, eu vou para a igreja e vou adorar, porque na cruz Ele morreu e perdoou meus pecados. Eu tenho liberdade de adorar a Deus. Aleluia. E os discípulos disseram: se eu sair daqui, o que acontece comigo depois? Capítulo 1, eles estavam no culto. Eles não foram ao culto, eles estavam no culto. 10 dias de oração. Passa para o Atos 2. Festa de Pentecostes. Pentecoste, para você que não sabe, na cultura judaica, era uma festa que se dava por 50 dias. Festa denominada Festa da Colheita. 50 dias de festa. A festa começava após a Páscoa. Jesus morreu e subiu ao céu no domingo. Na segunda-feira, a primeira coisa que fizeram: festa, dá-lhe festa. Jesus morreu, vamos festejar. Jesus volta aos discípulos, 40 dias Ele passa em espírito ensinando os discípulos. E Ele diz: permaneça em Jerusalém. Permaneça aonde, irmão Gerson? No culto. Aonde? No culto. Jovens, não troquem o culto pelo aquilo que o inimigo pode dar para vocês. Ei, irmãs, senhoras, não troquem o culto pelos problemas que vocês têm que resolver amanhã. Ei, igreja, não troquem o culto pelo trabalho de segunda-feira. Mas se você está no culto, levanta a tua mão e dá glória a Deus, para mostrar que você ainda está no culto. Aleluia. Começou um culto de oração, 10 dias. Eu já estou encerrando. 10 dias eles orando, as irmãs cantando louvor, os jovens dizendo: vai acontecer alguma coisa. Porque toda vez, Ednei, que a igreja está no culto, algo especial acontece. Toda vez, pastor João, que a igreja se reúne e ela entra no culto, algo especial acontece. É por isso que os meus irmãos do passado, 20 anos atrás, eles tinham tantos problemas, eles mal sabiam falar direito, mas quando eles iam para o culto, eles iam para o culto, e algo acontecia. Passou-se 10 dias, Pedro se levanta e ele diz: ouvi um barulho. Que barulho? Esse barulho ele vem como um som veemente, impetuoso. Da onde que ele está vindo? Do céu.
Aleluia. Por quê? Porque toda vez que a igreja se reúne na terra, o Deus do céu se levanta a favor da igreja. Me prova, irmão, provo. Êxodo, quando o povo estava no cativeiro, o povo se levantou, se reuniu, dizendo: Senhor, aqui está a tua igreja. Deus se levantou em favor da sua igreja. Tem mais? Tem sim. Aonde o povo estava rodeando a cidade de Jericó, a igreja estava reunida. Deus se levantou em favor do povo e fez algo acontecer. Tem mais, irmão? Já tem. Eliseu e Geazi estavam cercados dentro de Jerusalém. O exército da Assíria lá fora, 180 mil homens do lado de fora, dizendo: não tem como Eliseu fazer nada. Aí Eliseu se reúne dizendo: vamos cantar um salmo, bora. Qual que é o salmo? O Senhor dos exércitos é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Aí Deus abre os olhos de Eliseu e Eliseu diz: Senhor, abre os olhos da tua igreja. Quando a igreja vê a carruagem de fogo, a igreja diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo lá fora. Ei, igreja, acorda, Deus ainda. O que acontece? Eliseu fala assim: vamos fazer um culto de vitória? Vamos, por quê? Porque nós vamos nem precisar sair do portão para fora. Vamos fazer um culto, pastor Deus, vamos de quê? Gratidão. Por quê? Porque Deus está dizendo que nessa peleja nós não teremos que pelejar. No outro dia, todo o exército amanhece morto. Só que veja bem, aqui eu quero entrar na palavra que Deus ministrou no meu coração. A igreja em Atos 1 estava com medo de sair da porta para fora. A igreja em Atos 2, ela estava dizendo: nós não podemos ficar só dentro da igreja. A igreja em Atos 1 estava com medo de anunciar ou de sair dizendo: Jesus está vivo. Em Atos 2, a igreja estava dizendo: nós não podemos ficar só dentro das quatro paredes, nós temos que sair para fora. Aí o Senhor falou comigo dizendo: filho, se você diz que você é dentro, se você diz que você é cheio do meu Espírito dentro da igreja, por que você não tem a capacidade de olhar para quem está fora? Se nós dizemos que nós somos cheios aqui dentro, por que nós não acordamos para ver quem está lá fora? Os discípulos diziam: eu não posso só me conter aqui dentro, eu não posso só receber essa gloriosa salvação e permanecer aqui dentro, Cacá. Não, eu tenho que ir para a faculdade, anunciar que eu sou um salvo. Eu tenho que fazer evangelismo e dizer que Jesus me salvou e que eu era um bêbado, só que Ele me alcançou. Irmão, esse ano, a primeira experiência que eu tive com Jesus na congregação, acabou um culto, nós estávamos lá fora, chegou um jovem bêbado e drogado. Ele falou: quem que é o pastor da igreja? Eu falei: sou eu. Ele falou: eu posso entrar, conversar com você particular? Eu falei: pode. Ele falou: mas eu estou descalço, não tem problema não. Pastor, eu nem tomei banho. Eu falei: não tem problema não. Nós entrou, ele falou assim: eu estou sujo, eu estou embriagado, eu estou drogado. Mas sabe quem eu era, pastor? Eu falei: não. Ele falou: eu era co-líder de jovem da mocidade na cidade de Uberlândia. Eu falei assim: mas o que aconteceu? Ele falou: eu desviei. Pastor, o senhor tem certeza que eu posso estar aqui? Falei: meu irmão, senta, fica à vontade. Você não vai sair daqui sem você antes fazer uma oração comigo. Ele falou: pastor, você pode ajoelhar? Eu falei: agora. Eu ajoelhei, ele falou: pastor, ora por mim. Eu falei: a hora é agora. Aí quando ele falou: ora por mim, quando eu comecei a orar, ele começou a cair em lágrimas. E ele falou para mim: pastor, amanhã ou depois eu vou ser pastor, dirigente dessa congregação. E eu falei: eu quero estar no culto de posse, na qual o pastor vai empossar você. Por quê? Porque Jesus ainda se preocupa com quem está lá fora, igreja. Passou um domingo, eu tornei a ver esse jovem. O pastor disse: ele já não estava mais sujo, ele já não estava mais descalço, ele já não estava mais drogado.
Aí ele falou: ô pastor, aquele abraço que o Senhor me deu mudou a minha história, e eu quero estar na igreja, mas eu estou trabalhando na fazenda. Irmão, ele está lá na casa dele, já fui lá 2 vezes, dizendo: eu não abro mão de você. Você vai para a igreja, mas você vai morar no céu, mas Jesus não abre mão de ninguém, igreja. Aleluia. Aí aqui eu já quero encaminhar para o encerramento. Os discípulos resolveram sair de porta para fora. E o Atos 3 vai dizer sobre um jovem que ele era colocado na porta da igreja. Porta qual essa? Formosa. Porta formosa por quê? Porque ela é grande e era feita de um bronze polido, na qual as mulheres judias, elas conseguiam se enxergar no espelho, no bronze. Então usaram esse bronze para fazer a porta da igreja, dizendo: mais vale ou mais bela é a igreja do lado de fora do que do lado de dentro. Mais vale você enxergar a igreja do lado de fora do que você está dentro dela. Isso eles estavam dizendo. Ele era colocado à porta formosa. Aí passava a igreja: dá uma esmola, toma aqui uma esmola. Me dá uma esmola, toma aqui uma esmola. Só que para toda coisa que Deus vai fazer, Ele sempre usa os corajosos. 2, para ser exato, você conhece a história. Pedro e João subiam aonde? A casa formosa, a porta formosa. Para quê? Para orar. Dizendo, e Pedro e João estavam ensinando, dizendo: ei, olha aqui, não olha para a porta, olha para o que está dentro. Então todo dia Pedro e João passavam, aí o aleijado ele observava lá dentro. Por quê? Porque quando eles chegavam, o culto acontecia. Porque onde eles entravam, eles eram cheios do Espírito e o culto acontecia. Irmão, Jesus não precisa de muita coisa para fazer um culto. Ele só precisa de 2 ou 3 cheios do Espírito e ele vai estar no meio. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Se tem 2 ou 3 que dá glória a Deus e aleluia e começa a falar em línguas estranhas, ele desce no meio onde está aqueles 2 ou 3, vai agregando gente e o nome dele vai sendo glorificado. Aleluia. Só que ele estava dizendo: para de olhar para a porta. Porque o que chamava a atenção era a porta. Não era o que acontecia dentro da igreja, era o que estava fora da igreja. Olha, só quem anda por aí, caçula, eu bato perna, irmão. Eu vou mentir não, eu sou magrinho assim porque eu ando muito, irmã Jailton. Eu ando muito. E as pessoas falam assim: eu quero ir na sua igreja, só que eu não tenho uma calça. Eu falo: vamos de bermuda. Eu quero ir na sua igreja, mas eu não tenho camiseta. Eu falei: vai de camisete. Você só não pode ir pelado, mas vai para a igreja. Por quê? Porque o melhor é o que acontece quando a gente se reúne lá dentro. Não é o tamanho da igreja, é quando a igreja se reúne lá dentro e começa a cantar o glória ao meu Jesus. Jesus desce na casa e começa a operar. Aí quem estava enfermo é curado, jovem é batizado, criança cheia do Espírito, tem crente renovado falando em línguas, os obreiros puram da glória a Deus. Por quê? Porque o melhor é o que acontece aqui dentro. Eita, glória a Deus. Aleluia. Só que eu quero já encerrar. Os discípulos estavam, evangelista Samuel, orando. Pedro e João estavam indo para a oração. E algo me chama a atenção aqui, nesse texto, porque eles estavam indo para a oração. Antes deles chegar, eles foram abordados. Pedro chama a atenção do aleijado e diz: olha bem para mim. O aleijado olhou, ele falou assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A minha cabeça, que não é uma cabeça pequena, ela é muito questionadora. Eu questiono para entender. Se Pedro falou assim: o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda, por que o paralítico não levantou? Pedro disse: o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. Ele dizendo: eu tenho o Espírito, levanta. Só que no verso 7 vai dizer assim: que Pedro estendeu para ele a mão.
Na hora que Pedro estendeu a mão, o milagre aconteceu. Os joelhos deles ficou reto e as suas pernas se firmaram. Aí Jesus falou comigo: você sabe quando a minha igreja vai ser reconhecida como igreja, ainda antes da minha volta? Quando a minha igreja voltar a estender a mão. Quando o meu povo voltar a estender a mão para quem estava perdido na cidade de Caçu, dizendo: eu não abro mão de você, pega na minha mão, vamos para a igreja. Mas eu estou drogado, eu estou aqui no prostíbulo, eu estou aqui na boca de fumo, não tem problema. Eu vou estender a minha mão para você. Você vai para a igreja e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ei, sabe o milagre que Jesus quer fazer essas últimas horas? É dizer: você tem mão para estender, estenda. Você tem abraço para abraçar, abrace. Você tem condição para abençoar, abençoe. Seja a igreja até a volta de Jesus. Se coloca de pé comigo, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa para você. Há momentos que oração não resolve não, tá? Há momento que mais vale, jovem, um abraço nessa pessoa que você conhece, que é amiga sua, que você queria estar lá dentro da igreja, do que você ficar na sua casa dobrando os joelhos e dizendo: Senhor, salva. Irmão, pelo amor de Deus, se você sabe, vai lá, estende a mão e diz: eu não abro mão de você de jeito nenhum. Bora para a igreja. Ficar em casa só intercedendo nunca foi e nunca será papel de igreja. A igreja sai de porta para fora dizendo: se tem a oportunidade de eu estender a mão, eu vou estender. Se tem a oportunidade de eu fazer uma visita, eu vou fazer. Se tem a oportunidade de eu chorar com você, eu vou chorar. Se tem a oportunidade de eu te abençoar, eu vou te abençoar. Mas não coloca a mão no bolso. Estenda a sua mão. Aleluia. Pastor, eu posso fazer uma oração? Glória a Deus. Irmãos, eu quero chamar aqui, primeiramente, os jovens aqui na frente. Já que é culto de jovem, vamos ficar aqui na frente. E eu quero chamar aqui